Como falei no vídeo anterior aqui do canal, o agronegócio é um dos setores que mais cresce no Brasil, cara. Por causa disso, um monte de outras empresas, não só daqui, mas como do mundo inteiro, as chamadas multinacionais, elas estão cada vez mais presentes aqui. Por essas multinacionais estarem presentes aqui no Brasil, a gente sabe que o inglês é extremamente necessário no nosso dia a dia. E uma das ferramentas que eu mais uso para melhorar o meu inglês são os podcasts, cara. Tem muitos podcasts agro em inglês e isso pode ser para você também. E nesse vídeo eu vou trazer alguns podcasts agro que você tem que começar a escutar a partir de agora. E ó, assiste esse vídeo até o final porque lá vai ter uma surpresinha para você, tá bom? Roda a vinheta. E aí, pessoas, aqui quem fala é o Paulo Ozaki e sejam muito bem-vindos ao nosso canal aqui no YouTube, tá certo? Bom, como eu falei, as multinacionais aí estão cada vez mais presentes no nosso país, especialmente no agronegócio, né? E o inglês é, sem dúvidas, a língua mais falada nessas empresas. Teve uma pesquisa que foi feita em 2013, essa pesquisa foi feita com executivos de 77 países e 91% dessa galera afirmou que o inglês é sim o principal idioma dos negócios, cara. Cada vez é mais comum as pessoas dessas empresas fazerem reuniões em inglês com o staff do mundo inteiro, em outros países, né? Só pra você ter uma ideia aí, ó, escuta o episódio número 176 do Agro Resenha, que eu conversei com a Olivia Camargo, e você vai ver a dor que ela passou na época e o que ela fez para mudar todo esse cenário, né? Teve uma outra pesquisa feita em 2017 aqui no Brasil, se eu não estiver enganado, que disse que 5,1% só das pessoas no Brasil tem algum conhecimento em inglês. Só que olha só que interessante, elas falaram que tem algum conhecimento, só que 47% delas falou que é básico, 32% falou que é intermediário, 16% só falou que é avançado, outros 5% não sabe qual que é o nível deles. Quem não sabe qual que é o nível não fala porra nenhuma, né? Então, no fundo, escute só 1% da população do Brasil é fluente em inglês, cara. Então, se você não é, corre aí atrás do jogo, porque isso é muito importante, especialmente se você quer galgar grandes degraus aí na sua empresa e se você trabalha numa multinacional, tá certo? Nessa semana eu lancei lá no Instagram uma caixinha de perguntas pedindo sugestões de podcasts agro em inglês. Eu trouxe aqui algumas sugestões dadas por alguns ouvintes, né? E também trouxe algumas sugestões que eu particularmente escutei e algumas delas até influenciaram muito o Agro Resenha. Então vai lá algumas sugestões para você começar a partir de hoje escutar podcasts em inglês e pegar aquela coisinha que é super legal, que é o listening, se você sabe o que é isso, né? Você escutar as pessoas da maneira como elas falam. Eu acho que isso é muito importante. O primeiro podcast aqui que eu quero indicar foi um que foi indicado por muitas pessoas. Eu particularmente nunca tinha escutado, mas é o Agriculture Today. Esse é um podcast sobre notícias do agronegócio, né? Ele é até um podcast feito pela rede de podcast Red River lá nos Estados Unidos. Ele já tem 753 episódios e o primeiro episódio foi publicado dia 11 de abril de 2018. Esse tipo de podcast eu particularmente não sou muito fã, porque acaba que você não pode fazer aquela maratona, né? Escutar vários podcasts, porque senão você vai escutar a notícia de 2018. Então não faz muito sentido pra mim, no meu caso, né? Mas é um baita de um podcast pra você pegar atualidades. Então você tem que escutar aí mesmo todos os dias para ver o que tá rolando de diferente lá nos Estados Unidos, especialmente quando se trata de agricultura, né, de agronegócio. A segunda dica é o Future of Agriculture, com Tim Hammerich. É muito legal esse podcast, eu nunca tinha escutado, para falar a verdade. Ele é um podcast focado em inovação no mundo das agtechs, né, que são as startups aí de tecnologia voltada para o agronegócio. Ele fala muito sobre empreendedorismo, sustentabilidade e segurança alimentar também. Eu vi lá que ele tem várias entrevistas e a qualidade do áudio é muito boa. A qualidade do áudio sendo boa é melhor para você entender alguns aspectos assim da língua, né? Então, teoricamente fica um pouco mais fácil, mais compreensível. Esse podcast já tem 241 episódios, o primeiro foi publicado em 19 de julho de 2016. Então já tem um tempinho e é um daqueles podcasts que eu gosto, que tem como você pegar vários e escutar de uma pancada só, porque são atemporais, né? Uma outra dica que deram aqui foram os podcasts da Rabo Research, que eu achei bem interessante, porque é o seguinte, eu fui lá buscar e eu percebi que, na verdade, são vários podcasts. Não sei se vocês conhecem, mas o Rabobank é um rabo. Ai.
Bom, não sei se vocês sabem, mas o Rabobank é um banco que atua com foco no agronegócio, é um banco holandês. Aqui, inclusive, no Brasil, eles já estão ganhando bastante força, né? E o interessante é que esse podcast, o Rabo Research, ele tem vários podcasts diferentes, na verdade, de vários setores, né, do agronegócio, também de várias regiões do mundo. Então, achei bem legal a possibilidade, você vai estar vendo aí, você vai ver a possibilidade de escolher qual lugar você quer escutar. Eu achei bem interessante isso, inclusive tem o Foco no Agronegócio, que é um podcast do Rabobank Brasil feito aqui, inclusive alguns amigos lá que fazem. Então eu achei bem legal aí essa dica, que na verdade não é um só, né? São vários podcasts. Bom, outro podcast que foi indicado lá bastante também é o Real Agriculture. E eu achei bem legal esse, porque na verdade eu percebi que esse podcast, no fundo, ele é um portal, é um site que tem várias informações sobre o agronegócio, informação mais técnica, informação mais setorial também, né? No feed do podcast deles, eu percebi que não tem só um podcast. O Real Agriculture não é só um podcast, são vários. Eu vi lá no site que são 4 podcasts. Inclusive, um deles é um que eu escutava muito, eu já ia trazer, e eu falei, pô, mas é da mesma rede, né? Que é o Mind Your Farm Business. Eu achei esse podcast é um podcast muito legal, a qualidade também é muito boa, e ele conversa com gente, traz aspectos mais relacionados à gestão de negócios rurais, né? Eu achei bem legal esse podcast aí. E trago aqui o Real Agriculture, que tem vários podcasts, na verdade. Só pra você ter uma ideia, ó, no feed dele já tem 3.915 episódios e o primeiro foi publicado em 25/8/2016. Então você vai perceber que, óbvio, não é só um podcast, né? São vários podcasts, são vários hosts de vários podcasts. Então por isso que tem essa quantidade enorme de episódios lá, tá certo? Um último podcast aqui, que esse eu quis trazer por último mesmo, porque ele é muito legal. O projeto, né, o podcast chama The Shark Farm Podcast. O projeto, né, o podcast chama-se The Farm Sharker Podcast, né? Ele é um podcast tocado pelo agricultor Rob Shark. E, cara, esse podcast foi o que mais influenciou o AgroResenha, assim, porque ele é um cara engraçado e ele traz gente de vários setores, assim, grande maioria deles produtores rurais mesmo, né? E gente relacionada à indústria, que é muito o que o AgroResenha tenta trazer. Eu trago gente de todas as indústrias, de todos os elos do agronegócio, né? E sempre com bom humor, fazendo algumas piadinhas. Cara, você vai ver, você vai escutar o The Farm Sharker Podcast e você vai perceber muito do AgroResenha nesse processo, né? O The Shark Farmer já tem 253 episódios e o primeiro foi publicado em 24 de junho de 2016, cara. Então já tem um tempinho na roda aí, né? Praticamente um ano antes do AgroResenha. Então achei muito legal aí a trazer aqui e mostrar para vocês um pouco desses podcasts em inglês, que além de você obter conhecimento do agronegócio, você também tem essa possibilidade de começar a entender melhor o linguajar, né? A forma como as pessoas falam, né? Porque o que a gente aprende na escola, né? I am the man who knows. Isso aí não existe, cara. Os caras falam enrolado mesmo, igual a gente fala aqui. Então eu acho que é muito bacana escutar o jeito que a turma fala. Então é isso, pessoal. Na descrição aqui desse vídeo você vai ver todos os links que eu falei, né? Tanto das pesquisas lá de inglês e também os links dos podcasts. Então fiquem ligados aí embaixo se vocês quiserem seguir alguns deles. Eu acho super interessante, muito válido. E pra você aprender inglês, cara. Outra coisa, né? Eu falei lá no início que tinha uma surpresinha no final desse vídeo. Então você vai encontrar aqui embaixo o link pro e-book chamado Fale Inglês Agro. Esse e-book foi escrito pela Rízia Prado e ele traz várias lições aplicadas aí para aumentar o seu vocabulário agro. E o link pro curso dela também, o Inglês de Sucesso Agro, vai estar aqui na descrição desse podcast, né? Mas esse e-book aí é gratuito, é só você entrar lá, baixar. E aí você vai ter várias coisas legais ali, tá bom? E aí pra finalizar, se você curtiu esse vídeo aqui, não deixa de assinar o canal, cara. Dá um joinha aqui embaixo, ativa o sininho aí pra você receber as notificações. Como eu falei, tô tentando cada vez mais trazer conteúdos bacanas aqui pro YouTube também. Meio que fazer uma mescla entre o podcast e o YouTube. Você viu que aqui dentro desse vídeo aqui eu trouxe várias coisinhas do podcast ali também. Muitas das coisas que eu vou trazer aqui são insights que eu trago dos podcasts. Então não deixe de acompanhar aqui e se assinar aí, que eu acho que assim que vier surgindo mais gente aqui, eu vou cada vez mais produzir mais conteúdo. Isso é muito legal, tá bom? Então fica assim, forte abraço, fiquem com Deus e se chover, meu amigo, você já sabe, né? Não precisa molhar a horta, hein? Abraço!